Vocês estão com fome, com sede de Jesus? Amém. Aleluia. A gente também tá. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e meu coração se alegra muito, muito honrado com o convite. Pastor Flávio, da Cris, obrigado. Assim, vocês têm sido um refrigério para a nossa alma, nosso coração. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, porque, pastor, vocês são assim amados por todos. E quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, que honra, obrigado, de verdade. Eu me sinto muito em casa, muito família. Então, assim, eu já trago o abraço dos nossos pastores lá, Luciano, né, o Marciano, o pastor Marcelo Neves, que cuida da nossa vida diretamente. Assim, é um privilégio. Mas eu gosto de dizer que eu não gosto de falar de mim, eu gosto de falar de Jesus. E estava maravilhoso também, poxa, o Rafael e toda a equipe dele, como a gente pôde desfrutar da presença de Deus. Deixa eu provar pensar por que a gente tem vontade que não termine o louvor. É gostoso demais, né? É difícil. Toda vez eu tenho essa crise, que assim, quando eu vou subir para pregar, eu falo, poxa, eu queria ficar jogado nesse chão. E aí eu imagino que talvez seja o meu espírito ansiando aquele dia, porque no céu não terá pregações, porque a Bíblia diz que Deus disse, chegará aquele dia em que um irmão não ensinará o outro, mas todos me conhecerão, né? E assim, até que a gente não chegue nesse momento, a gente precisa repartilhar desse pão e sermos edificados. O apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, porque pelas coisas nós possamos aprender. Então, gostaria de pedir sua atenção de presente nessa noite, e que a gente caminhasse junto. Assim, meu estilo de ministrar é como se estivesse na sala de casa mesmo, como família, conversando. Então, queria que você não me abandonasse nessa noite. Amém? Amém. Eu gostaria de ler também, eu sei que a gente já leu 3 vezes, ou 2 vezes, mas eu queria ler a terceira vez, Hebreus capítulo 1, mas não só o versículo 3, queria que a gente lesse o 1, o 2 e o 3. Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, e a palavra de Deus diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Até aqui nós vamos ler, queridos, a gente está nessa conferência de adoração chamada Doxa, que ela tem tudo a ver com o subtema de esse esplendor, porque todas as vezes que a glória de Deus aparece, ela carrega junto o resplendor, ou o esplendor aparece, ele quase sempre carrega a palavra doxa, que é glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão extasiante, que a palavra resplendor ou esplendor, né, ela significa um brilho refletido, como Cristo que reflete perfeitamente a majestade, fulgor, um brilho radiante, uma luz que procede ou emite raios. A glória de Deus é esse assombro, né? É isso que a gente não consegue ficar de pé. É como se a gente tentasse fixar os olhos no sol do meio-dia. A gente não consegue, porque é muita coisa, é muito grande, muito maravilhoso. E quando a gente entende que a glória de Deus, o doxa, ele acompanha esse resplendor, porque Deus é luz, o apóstolo João escreve, nele não há trevas, né? Quando a Bíblia diz que nos transportou do reino das trevas, e nos transportou agora para o reino do Filho do seu amor, Jesus, a luz do mundo, a gente consegue perceber que a glória de Deus, que é a sua presença, que é o seu rosto, ela carrega esse resplendor. E eu queria que a gente pudesse, nessa noite, fazer um retrocesso. Quem já viu algum filme alguma vez, em que o filme começa meio pelo final, e ele dá uma pausa e ele fala, vamos recapitular o que aconteceu até aqui, ele começa a contar uma história antes também? A gente terminou de ler Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz exatamente o que nós lemos: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então a gente imagina Jesus sentado à direita da majestade de Deus nas alturas, e agora a gente dá um pause, e a gente vai fazer um retrocesso. Você está comigo, amém? Glória a Deus, vamos lá. A gente precisa fazer esse retrocesso porque a gente precisa entender o que significa esse resplendor da glória de Deus. E o que nós temos a ver com isso. Porque a gente entende que existe uma glória de Deus, existe um peso da glória de Deus. A gente entende que essa glória ela é refletida através da imagem de Cristo, que é a expressão de Deus. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Por isso a gente precisa fazer esse retrocesso, até chegar a Jesus assentado à direita da majestade de Deus. E a gente precisa entender porque a gente só desfruta daquilo que entende. É como se a gente tivesse um testamento ou alguém que nos doou alguma posse, alguma possessão, e a gente nunca fosse reclamar isso, a gente não tomasse conhecimento disso, a gente só desfruta daquilo que entende. E então a gente precisa entender, porque às vezes a gente pode falar: Rafa, eu venho na igreja, eu entendo o que é o resplendor da glória de Deus, eu entendo o que isso significa. Os meus olhos foram abertos, mas sempre há níveis que nós podemos entender, glória a Deus. Os nossos olhos serem abertos não significa que nós entendemos nos seus níveis mais profundos. Os apóstolos, por exemplo, em Marcos, no capítulo 8, no versículo 14, eles estão no barco com Jesus, e Jesus pergunta, fala para eles cuidar com o fermento dos fariseus. Eles falam: mas a gente não trouxe pão. E Jesus fala: não é de pão que eu estou falando, a gente acabou de multiplicar. Vocês por acaso têm olhos, mas não veem? Ou seja, o fato de estarmos aqui não significa que estamos aproveitando completamente, desfrutando daquilo que recebemos. Então, a gente vai nessa noite entender um pouco mais do que a glória de Deus, o resplendor desse doxa tem a ver com a gente. E eu queria que a gente começasse entendendo isso, essa importância de que a gente veja, compreenda e entenda o que a glória de Deus, o resplendor da glória de Deus tem a ver conosco. Porque 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não resplandecesse a glória do Evangelho de Cristo. Ou seja, ele não está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento só dos incrédulos, ele está dizendo que ele cegou o entendimento dos homens, para que não resplandecesse a glória do Evangelho de Cristo. Então nessa noite a gente vai caminhar nisso. Aleluia. Queridos, começando, a gente vai precisar fazer retrocesso e começar pelo começo. E diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas ou escuridão sobre a face do abismo. E o versículo 2 diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a primeira pergunta que a gente pode fazer nessa noite é: qual o interesse do Espírito de Deus pairar sobre a face das águas? Talvez poderíamos perguntar: Deus estava buscando algo ao qual pudesse refletir a sua glória, o resplendor da sua glória. Então o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. Versículo 3, Deus libera uma palavra e diz: haja luz, e houve luz. E Deus começa na sua glória e no seu poder criar todas as coisas. Até que no sexto dia a gente sabe que Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança, conforme a sua imagem criou. A Bíblia diz que Deus sopra do seu espírito, seu ruah, sobre o homem, e ele se torna alma vivente. Chegou para pensar qual é a primeira coisa que Adão vê quando recebe o fôlego de vida? O próprio Deus soprando nas suas narinas. Adão abre o olho, o que ele vê? O resplendor da glória de Deus. E isso fez com que Adão se tornasse a sua imagem conforme a semelhança de Deus, e Deus dá autoridade para ele sobre todas as coisas. Adão carrega o resplendor da glória de Deus também. Mas você sabe muito bem, que do capítulo 3 de Gênesis em diante, começa um plano de redenção.
O homem se rebela contra Deus, ele escuta outro que não é o próprio Deus, e Deus vem, desce e pergunta: Adão, onde você está? Não é que Adão estava fora do campo de visão de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, mas talvez o que Deus está dizendo é: Adão, aqui no resplendor da minha glória eu não te encontro mais. Você está em um lugar que não é no resplendor da minha glória. Por isso que no capítulo 3, talvez na sua Bíblia está escrito a queda do homem. Ele estava num lugar e agora o pecado fez com que ele estivesse em outro lugar, e a imagem de Deus, a imago-dei de Deus, o resplendor da glória de Deus já não caminha junto com Adão e os homens. E a Bíblia diz que de tempos em tempos Deus manifestava o seu doxa, o resplendor da sua glória, através de alguns homens específicos. Então, através desses homens específicos, que eram chamados a exercer uma obra específica, Deus derramava da sua porção, do seu Espírito, e esses homens, de tempos em tempos, pareciam carregar o resplendor do doxa, a glória de Deus. Os homens encontraram esses homens e falaram: vamos fazer dele nossos líderes, porque eles carregam o resplendor da glória de Deus. Você está comigo até aqui, amém? Então, o primeiro grupo de homens que carregavam o resplendor da glória de Deus, poucos homens seletos, num grupo muito pequeno e exclusivo, e o primeiro deles foram os profetas. Profetas eram homens que podiam se relacionar com Deus, Deus falava com eles, eles falavam com Deus, e o próprio Deus derramava sobre eles uma porção do seu Espírito para que o resplendor da sua glória pudesse de tempos em tempos se manifestar dentro desses homens. Lembre-se de Moisés? Moisés, o maior profeta do Velho Testamento, que assim eles intitulavam, ele tem um encontro com Deus tão grande que o reflexo da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus fazia com que ele descesse do monte e as pessoas vissem que o seu rosto brilhava. Então Moisés colocava um véu para que o povo não pudesse diferenciar se estava ou não estava. Enfim, isso é o assunto para domingo de manhã. Fica um spoiler aí, hein? Mas os profetas foi esse primeiro grupo de homens que Deus escolheu para derramar do resplendor da sua glória, para que ele pudesse se manifestar entre os homens. Profetas. E os profetas tinham uma característica muito importante. Uma das características mais importantes dos profetas, que denunciavam que eles eram profetas, homens que carregavam a glória de Deus e tinham o resplendor dessa glória de tempos em tempos, era a característica de poder alimentar o povo no meio de escassez. Você vê várias vezes no Velho Testamento isso acontecendo. Então, quando Moisés está caminhando com o povo no deserto, ele pede a Deus, e Deus já havia mandado a provisão, que se chama maná, pão cai do céu. A gente vai ver Elias, por exemplo, no tempo de escassez, quando ele fala para ela que Deus já havia dado o mantimento. Então, durante 3 anos, mais ou menos, que não chove, não falta azeite e nem farinha na casa da viúva. Os profetas tinham como sinal que eram profetas, eram homens que tinham a capacidade de produzir pão no deserto. Então, repete comigo para a gente ter esse conceito bem fundamentado. Os profetas tinham um sinal de produzir pão no meio do deserto. Esse foi o primeiro grupo de homens a qual Deus escolheu para derramar a sua doxa, a sua glória, de tempos em tempos, e podiam refletir ou resplandecer a glória de Deus. Os homens encontravam esses homens e faziam deles seus líderes. Esse é o primeiro grupo, os profetas. O segundo grupo de homens que Deus selecionou e derramava uma parte da sua porção, do seu Espírito, para que eles pudessem carregar a glória de Deus e refletir e resplandecer a presença de Deus, eram os sacerdotes. Então vieram primeiro os profetas e depois os sacerdotes. E você sabe muito bem que esse grupo, que eram chamados de sacerdotes, eles nascem a partir do ministério dos profetas. Êxodo capítulo 28, vai falar sobre a ordenação de Arão, versículo 41. Deus diz: e com isso vestirás Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirá, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Então, enquanto o primeiro grupo eram os profetas, que tinham como sinal produzir pão no meio do
deserto, agora nós temos um segundo grupo de homens ao qual Deus escolhia e derramava uma porção da sua glória, da sua doxa, para que eles pudessem refletir ou resplandecer a glória de Deus. Os sacerdotes. Os sacerdotes eram homens que intercediam diante de Deus pelo povo. Eles tinham autoridade para ministrar no templo. Nem todos os homens podiam entrar na presença da glória de Deus. Por quê? Porque se entrassem sem terem sido ungidos sacerdotes, eles morreriam. Então são homens que têm acesso à presença de Deus, tinham acesso à presença de Deus, e eles tinham autoridade para ministrar ao Senhor no templo. Então, agora, como a gente sabe, os profetas tinham um sinal, os sacerdotes também tinham. Então vamos ficar bem fundamentado esse conceito, repete comigo. O sacerdote tinha como sinal ter autoridade para ministrar no templo. Esse é o segundo grupo de homens ao qual Deus escolhia e otorgava do seu espírito, da sua glória para ministrarem ele. O terceiro grupo de homens que Deus escolhia seletivamente e chamava eles e derramava do seu espírito, da porção da sua glória, para que eles manifestassem e o representassem, eram os reis. Então, primeiro grupo, profetas. Segundo grupo, sacerdotes. Terceiro grupo, os reis. Os profetas tinham como sinal produzir no meio do... Glória a Deus. Os sacerdotes, por sua vez, tinham como sinal ter autoridade para ministrar a Deus no templo. Glória a Deus. Esse terceiro grupo de homens, os reis, eles tinham no Velho Testamento uma porção da glória de Deus. Você lembra muito bem da história quando o Espírito de Deus se retira de Saul e agora ele está em Davi, porque havia sido escolhido. Então o Espírito de Deus agora estava com Davi. E a Bíblia vai dizer, inclusive, eu gosto muito desse cântico de Davi, em 2 Samuel 22:13. O cântico de Davi, quando Deus o livra dos seus inimigos, diz: do resplendor que diante dele havia, falando de Deus, brasas de fogo se acenderam. Do resplendor que diante dele havia, de Deus, da sua glória, brasas de fogo se acenderam. Ou seja, a glória de Deus, o resplendor da sua doxa é tão poderoso que produzia brasas de fogo. Isso é algo incrível. A gente vai entender isso mais para frente. Não esquece disso aí, glória a Deus. Amém. Então, os reis eram esses homens, esse terceiro grupo de homens que Deus escolhia para derramar da sua porção, da porção da sua doxa, da sua glória, para que eles pudessem refletir a presença de Deus, e os homens buscavam ele como líderes. Os profetas, então, tinham autoridade para produzir pão no meio do deserto. Os sacerdotes tinham autoridade para ministrar ao Senhor no templo. E os reis, o sinal dos reis, era autoridade para conquistar territórios. Então repita comigo, os reis tinham como sinal autoridade para conquistar territórios. Esse era o sinal dos reis. Então você vai ver que quando Davi é ungido rei, ele conquista territórios. Salomão é ungido rei, ele conquista mais porção de territórios. Essa é a glória de todo o reino, conquistar territórios. Lembra Jesus contando várias de suas parábolas? O reino dos céus é semelhante a um rei que foi conquistar um reino distante. Então a gente entende que os reis tinham como sinal esse terceiro grupo de homens selecionados, escolhidos, poucos homens, para que Deus derramasse da porção da sua doxa, da sua glória, para que eles pudessem refletir o resplendor da glória de Deus e caminhar a Deus com os homens agora. Só que o problema é que no Velho Testamento eram poucos homens selecionados a dedo, dentre todo o povo. Lembra, por então, que a gente volta para Moisés, e a Bíblia diz que quando Moisés vai pegar aqueles homens, através do conselho de Jetro, para reunir e ungir eles, para que eles recebessem da porção de Deus e ajudassem a guiar e liderar o povo, a Bíblia diz que quando esses homens estão recebendo o poder da glória de Deus, e eles também podem agora refletir a imagem de Deus de certa maneira entre os homens, eles estão profetizando. Josué chega para Moisés e fala: Moisés, eles estão profetizando, só você é o profeta. E Moisés fala: Josué, você está com ciúme de mim? E Moisés diz: quem dera eu que todos em Israel fossem profetas do Senhor. Só que
enquanto a gente está vendo isso acontecer, viu o que a gente fez? A gente voltou o filme, a gente deu uma corrida aqui na Bíblia, eu amo a Bíblia. Satanás, desde o começo, ele está tentando cegar o entendimento dos homens para que não resplandecesse a glória de Deus entre os homens. Então ele consegue derrubar todos que se levantaram, esses poucos homens. Ele derruba profetas, ele consegue derrubar sacerdotes e ele consegue derrubar reis. Ele consegue, com suas artimanhas, derrubar todos. A gente, por exemplo, consegue ter exemplos de homens que o doxa da glória de Deus estava sobre eles, e eles resplandeceram por um tempo, mas não conseguiram permanecer. Por exemplo, Sansão. Nós aprendemos que unção e caráter é necessário, andam juntos. Davi, a gente entende que a gente pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Elias, a gente aprende que o Espírito Santo e a palavra profética caminham juntos. Deus decidiu que a sua glória estivesse sobre aqueles homens que dirigiam o povo. E o povo procurava um sinal o tempo todo, que era o quê? O resplendor da glória de Deus sobre os homens. Até aqui nós fomos juntos, amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Agora a gente termina Malaquias. Quando termina Malaquias, existe um interlúdio, 400 anos de silêncio, onde a doxa de Deus, a glória de Deus, não havia ninguém para refletir a glória de Deus. 400 anos não havia profetas, 400 anos não havia sacerdotes, e 400 anos que não haviam reis que carregassem a glória de Deus e pudessem refleti-la. E Satanás estava de férias. Ele achou que tinha todo o controle, tinha conseguido, falou, conseguimos, 400 anos, que a glória de Deus não é manifestada entre os homens, não tem ninguém que está refletindo a glória de Deus e manifestando o seu rosto. Até que de repente, e aqui a gente entra numa história, você me deixa ilustrar essa história, amém? Glória a Deus. Então eu vou conjecturar com você, não é igual The Chosen, né? Não é uma licença poética, mas vamos tentar conjecturar essa história. A Bíblia diz, e a palavra do irmão que trouxe aqui a oferta vai nos lembrar isso, que existem alguns homens sábios, reis, magos, sábios, que eles estavam seguindo uma estrela. E eles estavam seguindo uma estrela porque eles acreditavam que ia nascer alguém que havia sido profetizado. Moisés, antes de morrer, profetizou que viria alguém que era muito maior do que ele. Então, mesmo que Satanás achou que ganhou ali nos 400 anos depois de Malaquias, ele está alerta, que bobo também não é. Até que de repente, alguns homens, a Bíblia não diz que foram 3, mas como são 3 presentes, a gente acha que é 3, então vamos entrar aqui na conjectura. Eles chegam até Herodes e eles fazem uma pergunta para Herodes. Herodes, a gente veio até aqui para adorar aquele que nasceu rei. E aí o inferno tocou um alarme. Bem. E aí todo mundo se junta e fala, qual que é o problema? Fala assim, peraí, o problema é o seguinte, ninguém nunca nasceu rei. Então a gente pode ter um problema muito grande aqui. Fica atrás desses homens e procura saber quem é o menino. Então Deus, em sonho, aparece para esses homens, depois se encontrarem com Jesus e fala, não volta para Herodes não, que ele está de conversinha dizendo, não, vem aqui falar onde ele está, para eu ir adorar também. Não, volta por outro caminho. Então esses homens saem e voltam por outro caminho, por quê? Porque eles encontraram alguém que não ia se tornar rei, Flávio. Eles encontraram alguém que nasceu rei. Então Satanás tenta achar, sabe que é em Belém que nasceu, manda matar os meninos para ver se resolve. Deus fala em sonho para José, José leva o menino para o Egito para que se cumprisse a profecia do Egito ouvir o clamor do meu filho. E a Bíblia diz que Jesus passa a sua infância até certo tempo, quando morre Herodes, Deus fala para ele, pode voltar com o menino agora, e volta Jesus com José e sua mãe Maria. Você já parou para pensar que a glória de Deus, a expressa imagem do Deus invisível, ficou 30 anos morando numa aldeia e ninguém percebeu?
O apóstolo João escreve: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E ele testemunha disso, dizendo: olha, nós vimos a sua glória, a sua doxa, o resplendor, como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo, ele tabernaculou, ele habitou entre nós. A gente está entendendo Hebreus capítulo 1 agora. Havendo Deus outrora, nos tempos passados, muitas vezes falado aos nossos pais por meio de profetas, de muitas maneiras, nesse tempo, nos falou por meio do seu Filho Jesus, o qual constituiu herdeiro sobre todas as coisas e quem fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem do Deus invisível. Aleluia. Vimos a sua glória. E Jesus durante 30 anos está lá. Até que depois de 30 anos, ele aparece no Jordão. E aí um homem chamado João Batista encontra ele e fala bem assim: esse é o que eu venho pregando, é sobre ele que eu tenho dito. Já falei para vocês, não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu não sou digno nem desatar suas sandálias, eu batizo com água, porém vem aquele que vem depois de mim e batizará com fogo. E aí Jesus aparece no Jordão, e aí João fala um negócio que me assombra. Ele fala bem assim: ele é aquele que havia de vir, eu porém não o conhecia. Eu falo: João, como você não conhecia? É teu primo. Vocês se encontraram antes de nascer, a barriga da mãe de vocês saltaram dentro. E na minha cabeça João está assim, era o doxa, a glória de Deus. Brincava comigo de esconde-esconde, mas meus olhos não estavam abertos. Parênteses aqui. A gente pode estar vindo todo domingo, não significa que nossos olhos estão abertos. Mas tem uma garantia dessa glória de Deus. Você está comigo ainda, amém? Glória a Deus, vamos lá. 30 anos, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 400 anos Deus em silêncio, o Espírito de Deus não se movia sobre ninguém, o doxa de Deus, o esplendor da glória de Deus estava como quase que parecia que tinha apagado. Mas antes que se apagasse, a Bíblia diz que naquela briga: não te batizo, me batiza, é necessário que se cumpra toda a Escritura. João Batista se rende. Então a Bíblia diz que ele desce Jesus nas águas, e quando Jesus está subindo, João Batista vê o Espírito do Santo descendo sobre os céus. O Espírito de Deus está se movendo sobre as águas de novo, só que dessa vez não é para refletir o seu rosto numa água, é alguém que está subindo da água. E aí João Batista ouve uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. E aí o inferno fala: ei, há 30 anos atrás, 400 anos de silêncio, apareceu uns anjos do nada cantando na estrada para pastor. Será esse que tinha nascido rei e a gente não encontrou? Porque os céus estão falando dele, e o Espírito está refletindo em cima dele. Vamos acompanhar de perto. A Bíblia diz que pelo poder do Espírito Santo, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Aí de repente está o diabo lá, e depois de 40 dias sem comer, ele tem fome. E a Bíblia diz que Satanás chega diante de Jesus e fala: precisamos descobrir. Agora eu estou conjecturando. Se reúnem lá e falam assim: a gente precisa descobrir quem é esse homem, porque assim, João Batista já dava problema, agora João Batista falou que ele é maior, a gente está aqui com um problemão. E aí Satanás chega e fala assim: ei, você está com fome, não está? Eu sei que você está com fome. Se você é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Porque é o seguinte: se ele for profeta, o sinal de um profeta é a autoridade para produzir. Porque Moisés profetizou que ia nascer um profeta maior que ele. Vamos ver se ele é profeta. E Jesus não se rende nem à sua vontade, muito menos a de Satanás. E ele fala assim: mas
Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como eu amo a palavra de Deus, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus não faz pão, quem faz pão é o homem. O homem não vive daquilo que produz, ele só vive daquilo que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus é o seu verbo vivo, aleluia. E Satanás fala, bom, não respondeu nossa pergunta, não transformou o pão em pedra, a gente não sabe se é profeta. Talvez seja sacerdote. Então ele pega Jesus, a Bíblia diz que ele leva até o alto do templo, no cenáculo, lá no lugar alto, no cume, e fala bem assim, se você é o Filho de Deus, então, se joga daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem, para que não tropece de maneira alguma. Porque se ele é sacerdote, ele tem autoridade para ministrar no templo. Jesus não cai nessa, não. Ele sabia quem era, glória a Deus. Ele sabia da glória de Deus que ele carregava. Então ele falou bem assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí Satanás olha para trás, conjecturando agora, e fala bem assim, a gente não sabe se é profeta, a gente não sabe se é sacerdote, talvez seja. Então pega Jesus e leva até o alto do monte, e mostra todos os reinos da terra. Diz a ele, se você se prostrar e me adorar, eu entrego tudo isso para você, porque me foi concedido a autoridade de todas essas coisas, desses reinos. Porque se ele é rei, ele tem autoridade para conquistar territórios. E aí já chega por aí, Jesus fala bem assim, aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás e a ele servirás. E a Bíblia diz que Satanás sai de perante Jesus, e agora ele não sabe se esse que está andando aqui, ele é profeta, ou ele é sacerdote, ele é rei, ou rei. Por quê? Qual que é o problema? Porque profetas carregavam a glória de Deus, o peso da glória de Deus, o dog, se refletiu a imagem de Deus, e lideravam o povo, traziam o povo para perto de Deus, a vontade de Deus na terra, como estava sendo no céu. Sacerdotes faziam isso, e reis faziam isso. Agora a gente não sabe se é profeta, se é sacerdote, se é rei. Temos um problema aqui. Então a gente faz o quê? Acompanha de perto. Então a gente vai acompanhar de perto. Então está Satanás acompanhando de perto. Jesus está andando pela Galileia, pregando as boas novas do reino, até que um dia, lá em Lucas, ele abre um rolo, lá em Nazaré. Ele diz, porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para dar vista aos cegos, os surdos ouvirem, os pobres anunciar o reino de Deus, e o ano aceitável do Senhor. Aí, toca lá a sirene, bem, fala assim, agora mesmo a gente precisa acompanhar de perto, porque ele sentou e ele falou, hoje se cumpriu essa palavra aqui. E eles estão acompanhando de perto. Vocês estão acompanhando de perto ainda, amém? Ou vocês já cansaram? Porque a gente está caminhando para a conclusão, e a conclusão é a melhor parte. Satanás está acompanhando de perto Jesus e fala, a gente não sabe se é profeta, sacerdote ou rei, mas a gente sabe que é problema. Então Satanás e os anjos estão acompanhando de perto. Aí, de repente, Jesus está pregando as boas novas. E tem 5.000 homens que estão ouvindo ele já faz um tempo. E Jesus chega para os discípulos e fala assim, gente, é o seguinte, faz dia que eles estão aqui. E assim, alguém tem que dar de comer para eles. E eles falam assim, como dar alguém de comer para eles? Não tem como, eles vão desfalecer pelo caminho, não dá para comprar, e como é que a gente resolve? Aí Jesus fala, dê vocês de comer para eles, a gente comer para eles. Aí de repente Felipe chega e traz um menino e fala assim, Jesus, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, e Jesus fala, é mais que suficiente. Quando a gente coloca na mão de Jesus, aquilo que a gente tem é muito mais do que suficiente. Aí Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, e começa a repartir o cestinho. E 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma média de 4 por família naquela época, talvez 25.000 pessoas, comendo, se fartaram, e sobrou 12 cestos. Aí, meu amigo, o inferno estava enlouquecido. Ele é profeta! Porque o sinal de um profeta é produzir no meio do... pronto. Então pronto. Ele já mostrou que é profeta. Se era problema, agora é mais. Mas ele não sabia que ia ter mais problema.
Aí os fariseus estão chateadíssimos, eles estão assim indignados com o ministério de Jesus, que ele está pregando, está dando problema para eles. Aí eles falam assim, quer saber, é o seguinte, vamos prender esse homem que não está dando certo. Aí, só para a gente entender o contexto daquela época, tinham os guardas romanos, que cuidavam ali para não ter algazarra, coisa arada, e tinham os soldados hebreus também, que eram de alguns lugares específicos. Israel não podia ter exército e nem policiamento, então existiam dentro do templo uns guardas que eram judeus que cuidavam só do templo. Então os fariseus se juntam e falam assim, é o seguinte, vocês vão lá pegar esse homem chamado Jesus, vocês vão trazer ele aqui para a gente entender o que está rolando e para a gente fazer ele ficar quieto uma vez por todas. Aí a Bíblia diz que os soldados, os guardas chegam lá onde Jesus está pregando numa casa e batem na porta dele. E Jesus abre a porta. Eu amo a palavra de Deus, cara. Não tem como um homem ter escrito isso, não tem mesmo. Aí bate na porta lá, Jesus abre, e eles não falam nada. Jesus abre falando assim, ainda não é chegada a minha hora. Aí os guardas do templo olham Jesus e vão embora. De repente eles vão embora, eles voltam lá para o templo. Quando eles voltam lá para o templo, os fariseus falam meio assim, ó, cadê o homem? Aí eles falam meio assim, ó, os fariseus, vocês vão me perdoar, assim, vocês têm autoridade, mas assim, igual aquele homem. Ninguém fala com a autoridade que ele fala. E aí o inferno tocou a sirene, bem, reúne aqui. Que problemão é esse? O quê? Lembra aquele que a gente descobriu que era profeta, que produzia pão no deserto? Sim, então, a gente acabou de descobrir que ele tem autoridade no templo também. Falaram profeta e sacerdote, nunca ninguém foi profeta e sacerdote, meu Deus. E agora está resolvido, a gente precisa o quê? Acabar com esse homem. Então o inferno estava decidido, soprou no ouvido de Caifás, fez a cabeça de Judas e falou, a gente tem que resolver esse problema de uma vez por todas. Glória a Deus pela chuva, amém? Ah, quando Deus quer abençoar, ele manda chuva, glória a Deus. Quem deixou a janela aberta, irmão, agora confia no autismo que não tem que fazer, entendeu? Vamos lá comigo, que a gente tem 11 minutinhos. Presta atenção. Ele é profeta, ele é sacerdote, está decretado, ele precisa morrer, porque se está dando problema, vai dar mais. Ele está ganhando Israel, os homens estão tentando fazer ele à força, rei. Então está decidido. A única coisa que a gente não sabe é se ele é rei. Mas profeta e sacerdote a gente já sabe que é. Aí, faz a cabeça de Caifás, Judas, e de repente, num julgamento arranjado, no meio da noite, eles decidem, duas testemunhas mentem sobre Jesus e falam, pronto, tem que morrer. Aí eles pegam Jesus e levam para Pilatos. Por quê? Porque os judeus estavam dominados pelo Império Romano, não podiam condenar ninguém à morte, a não ser que Roma deixasse. E falam, Pilatos, esse homem aqui está causando transtorno, está falando que a gente não tem que dar as coisas para César. Aí Pilatos fala meio assim, peraí, deixa eu conversar com ele. Chama Jesus. Fala meio assim, deixa eu fazer uma pergunta, você não vai te defender não? Você não sabe que eu tenho autoridade para te prender e te livrar? Te condenar? Aí Jesus responde, se a gente estivesse no meu reino, você não teria autoridade nenhuma, os meus ministros estariam prontos para me livrar das suas mãos. Aí Pilatos pergunta, seu reino? Então você é rei. Aí Jesus disse, tu disseste. E aí o inferno está maluco, irmão. Ele não é só profeta, ele não é só sacerdote, ele também é rei. Agora que não tem mais jeito, então acelera esse negócio. E aí os homens cegos, que Deus resplandeceu a sua luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles fazem uma coroa de espinhos, eles colocam sobre Jesus, e eles começam brincando, reverenciar ele. E em cima da cruz, onde ele foi crucificado, estava escrito, "Esse é Jesus, Rei dos Judeus." E aí o inferno estava em festa também, porque falou, bom, acabou. Se ele era profeta, se ele é sacerdote, se ele era rei, está finalizado. Só que eles tinham esquecido de um problema. Eles tinham esquecido do sinal de um rei. Ô Flávio, eles tinham esquecido que o sinal de um rei
era autoridade para conquistar territórios. Então, 3 dias depois, 3 dias depois, Jesus conquista que ninguém tinha conquistado. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Você está comigo ainda? Mas deixa eu falar um negócio para você, não terminou essa mensagem. Eu sei que eu tenho 8 minutos. E depois dessa introdução, estou brincando. Senão você não vem domingo de manhã. Jesus está à destra do Pai. Lembra que a gente falou que a gente ia fazer um retrocesso até chegar aqui, Hebreus 1, capítulo 3? Jesus sentado à destra do Pai. Jesus chega até a presença do Pai. E ele chega oferecendo, como um cordeiro que foi morto. João viu isso. E ele oferece ao seu Pai o maior sacrifício e diz: Pai, aqui tenho comprado todos os homens de povos, tribos, línguas e nações, para nos reconciliar, nos trazer de novo ao conselho. E o Pai está recebendo o Filho. Lembra daquele salmo? Levantai, ó porta, suas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Deus forte e poderoso é o Rei da Glória. Ele está entrando, entregando o maior sacrifício de adoração. E o Pai dele concretiza aquilo que Jesus havia falado dos seus discípulos: assim como meu Pai me deixou assentar no trono com ele, eu também vou convidar vocês para sentar no trono comigo. Então, Jesus está à destra de Deus aqui, certo? E Jesus está chegando, o Pai fala: filho, que maravilha te ter aqui. Jesus, ele sendo do lado do Pai, e ele fala assim: Pai, se eu podia chegar um pouquinho só mais para lá? Aí ele fala: mas claro, filho. Pai chega. E Jesus fala: um pouquinho mais. Claro, filho. Pai, um pouquinho mais. Claro, filho. Mas, filho, por que você quer que eu chegue para o lado? Pai, que tem uma turma lá embaixo. Alguém vai entender isso. Profetas, sacerdotes e reis, poucos homens, carregavam a glória de Deus de tempos em tempos para refletir a glória de Deus. Mas agora Jesus está falando: Pai, tem 120 homens no aposento alto que estão esperando uma promessa que eu fiz. Que promessa é essa que Jesus fez? A promessa que Jesus fez, lembra que a gente leu no comecinho sobre o resplendor da glória de Deus? A promessa que Jesus fez foi que ele repartiria do sua doxa sobre os homens. Agora você está começando a entender. Se a tentativa de Satanás é cegar os homens para que não resplandeça a glória da luz, do resplendor do Evangelho de Cristo, a gente acha que é só por de fora, mas, Flávio, 120 homens entenderam o que Jesus tinha prometido. Eles entenderam, alguém que vai entender. Pai, eu tenho uma promessa que eu fiz. Qual, filho? Tem um grupo lá em Santa Felicidade. Na Dunamis House, que está reunido para celebrar a minha glória. Então, se você derramasse mais do seu peso de glória, então, talvez eles entendessem um pouco mais o resplendor dessa glória. Eles entenderiam aquilo que carregam. E aí, Flávio, esse grupo ia entender que agora eles têm autoridade para produzir pão no deserto. Então, quando o povo inteiro desse bairro aqui está com fome, aqui está tranquilo, tem pão na casa do pão. Então, eles entenderam que a glória que eles estão resplandecendo traz para eles virtude, aleluia. Você pode imaginar Satanás desesperado em Atos 2, meu amigo, como eu queria ver essa cena. Porque é o seguinte, ressuscitou 3 dias depois, já é um problemão.
Meu Deus, e agora? Como é que a gente faz? Ressuscitou, não dá para matar de novo? Não dá. Ele achou que estava ruim. Atos 2 ficou pior, irmão. Porque ele falou, tentamos acabar com um, não deu certo, nasceu 120. Meu amigo, cadê o tecladista? Pode vir já, por favor, meu mano. 120 homens entenderam o que carregavam. Eles entenderam que Deus não estava mais selecionando poucos homens para serem profetas, ou talvez sacerdotes, ou talvez reis. Não. Ele estava dando a todos os homens o dunamis de se tornarem filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam, contribuem juntamente daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? De Deus. Qual o propósito de Deus? Versículo 29. Os que de antemão conheceu, este mesmo predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Aleluia. Então é o seguinte, o doxa, o resplendor da glória que há em Cristo, é direito nosso. Meu Deus. Você está falando então que a gente pode fazer as coisas que Cristo fez? Não, meu irmão, eu estou falando para você que Jesus falou para os discípulos que eles iriam fazer coisas maiores, Flávio. E aí, parece que às vezes a gente está perdido. Meu Deus, e agora o que a gente faz? Aí Moisés está lá, meu Deus, Deus, tem o mar vermelho na frente, tem o faraó e o pessoal atrás, e agora faz o quê? Aí Deus fala a mim assim, Moisés, você está clamando a mim por quê? É assim que ele responde, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés, você não entendeu o que eu dei para você? Então estende a mão aí. Meu Deus. Já imaginou se a igreja de Jesus abrisse os olhos e desfrutasse do resplendor da glória de Deus e entendesse que aquilo que recebemos, se a gente entendesse que Deus não deu o seu Espírito por medida, então de repente a mulher ia chegar para o seu marido em casa e ia falar bem assim, amor, a gente acabou de entrar no deserto. E ele fala, amor, tá tudo bem, porque o sinal de um profeta é produzir meio deserto. Mas e agora? Meus filhos não querem mais saber das coisas de Deus. Tudo bem, porque a autoridade do sacerdote é ministrar ao Senhor no templo. Então eu vou interceder, e eu sei que eu carrego o resplendor da glória de Deus. Você entendeu que o assunto do pecado fica muito mais fácil agora? Que diz, sejam santos porque o Senhor é santo. Não é sejam santos porque isso é certo, ou não é sejam santos porque isso é bom, não é sejam santos porque isso é legal, é sejam santos porque o Senhor é santo, porque se nós estamos refletindo a glória dele, então é o seguinte, vocês não têm que ser santos, vocês podem ser santos. Você está entendendo? É muito mais maravilhoso, porque agora a gente carrega a glória de Deus e a imagem que o homem perdeu lá no Éden, Jesus restaurou na cruz, então está resolvido. Se o mundo está precisando ver Deus, ele tem que encontrar a gente. Mas não, pastor, tem como o senhor vir pregar aqui no meu trabalho? Pastor, seguinte, estou tentando trazer um cara que estuda comigo para a igreja, mas não está dando certo. Aí o pastor falava, chegava para você e falava assim, querido, deixa eu falar mais para você. Sabia que você carrega o resplendor da glória de Deus? Então é o seguinte, você não precisa convidar ele para vir para a igreja, você convida ele para vir na sua casa, porque quando ele chegar na sua casa, ele vai descobrir que tem pão no deserto na sua casa, que tem autoridade para ministrar ao Senhor na sua casa. E aí, na sua casa, irmão, você vai conquistar território.
Então é o seguinte, Flávio, Santa Felicidade está resolvido. É território, então está resolvido. Sabe por quê? Porque a gente carrega o doxa do resplendor da glória de Deus. Aleluia. Aí lá em Atos 2, a Bíblia diz, eu concluo com isso. Antes disso, deixa eu ler Ezequiel 1:20, que talvez você falou, Rafa, muito legal que você falou, mas se não convenceu. Deixa eu falar para você o que Ezequiel viu, capítulo 21, 24, 28. Ele está vendo os seres viventes, 4 seres viventes, uma coisa assim de louco, que tem rosto de homem, de leão, de coisa arada. Olha só, Ezequiel 1:24, 28. E andando eles, os seres viventes, ouviu um ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como um estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. 25. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. 26. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono, havia uma figura semelhante a de um homem. Na parte de cima sobre ele, e via como cor de âmbar, como a aparência do fogo, pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como uma semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. E lá em Atos capítulo 2, ouviu-se um som, e sobre eles como línguas repartidas de fogo. Deus não nos deu o seu Espírito por medida. O apóstolo Paulo diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em vós. Então pronto. Senhor, se você precisa de uma igreja, o Senhor precisa de homens e mulheres que entenderam a sua glória e estão dispostos a refletir esse resplendor da sua glória. Então, Senhor, eis-nos aqui, como aquela sarça que ardia, que não chamava atenção para si mesma por sua glória, mas foi para que os homens se encontrassem com você. Então ali, na sarça ardendo, Moisés entendeu o seu chamado, o seu propósito, o seu destino. Ele conheceu um Deus que ele não conhecia. A igreja, meu convite nessa noite é para que a gente possa não só entender, mas desfrutar do resplendor dessa glória que Deus derramou sobre os seus filhos. Então, assim como Paulo um dia, lá em Atos no capítulo 17, pregando o hierógrafo, diz: esse aqui que vocês colocaram como Deus desconhecido, lembra que tá? É de quem eu vim falar, né? Eu vim falar dele, que criou os céus e a terra e todas as coisas. Ele se revelou por meio do que criou, para que talvez vocês possam encontrá-lo tateando. Quem é que tenta encontrar uma coisa tateando? É quem é cego. Paulo falou, mas agora a glória de Deus vai ser resplandecida, e o resplendor da glória de Deus vai ser manifestado. Eu vim falar para vocês nesse só tem uma coisa que impede a glória de Deus resplandecer entre os homens. Eu e você estamos de olhos fechados, não entendendo o que recebemos, não manifestando a ordem que tivemos. Então é o seguinte, a gente não precisa mais esperar a viração do dia para encontrar Ele. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, João capítulo 14, creiam em mim, também no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito para vocês, mas eu prometo que eu vou. Eu volto, mas primeiro eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês estejam. Sabe o que isso quer dizer, Flávio? Quando Deus perguntou para Adão onde ele estava, Jesus
que você está, agora Jesus falou, encontrei vocês. Se encontrei vocês, agora onde eu estou, eu quero que vocês estejam também. E a glória do Pai, na expressa imagem do unigênito, na manifestação do Espírito, é o que Deus outorgou para todos aqueles que receberam o seu nome. Eu queria te convidar a ficar de pé comigo essa noite. Que é o seguinte, eu não acredito que a gente está aqui em só mais uma reunião e que essa conferência doxa é só mais... eu tenho certeza. Sim. Pastor, quando o senhor subiu aqui, de entregar o microfone para mim, aconteceu um negócio muito engraçado. Você subiu aqui com o microfone. Refrão, mesma coisa. Quando eu olhei para você, eu olhei e você se transformou num menino. Mas foi engraçado assim, num menino. Seu rosto assim de menino. Lembrei do meu filho Daniel, 2 anos e meio. Rostinho de menino assim. 4. Eu falei, Deus, mas o que é isso? Tá nessa. O Espírito Santo falou no meu coração, não é porque ele é pequeno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sabe quem você é, Flávio? Cris. Vocês são aquele menino que estava com 5 pães e 2 peixinhos. Chegaram na mão do mestre e falaram assim, pode ser por Jesus, mas é tudo que eu tenho. E Jesus falou, então deixa eu manifestar o profeta, o sacerdote, o rei que eu sou. Não sei que vocês entregaram na minha mão. Eu vi você como menino porque tem pureza no coração de vocês. Cara, como tem pureza. Então Jesus pode manifestar a sua glória. Ele pode, o resplendor da sua glória pode fazer habitação entre os homens, não visita, habitação. Então sim, eu estou tão agradecido de vir aqui testificar e testemunhar isso que vocês estão construindo. Porque vocês não estão construindo a Torre de Babel. Vocês estão construindo um altar para Jesus.
6.